Hoje a gente vai falar sobre como acabar com a preguiça, né? Eu, particularmente, vou abrir meu coração para vocês, eu sempre me considerei uma pessoa preguiçosa, né? Até que eu fui estudar a respeito disso, fui me aprofundar a respeito disso. E eu passei a compreender o funcionamento do nosso cérebro. E eu aprendi o seguinte, vejam só que interessante quando a gente trabalha com neurociência. Nós não somos preguiçosos. Você não é preguiçoso, você não é preguiçosa, eu não sou preguiçoso. O nosso cérebro é preguiçoso. Veja que interessante. Já vou explicar como é que isso funciona. A ideia aqui é a seguinte. O nosso cérebro é um órgão que pesa em torno de 2 quilos, vamos exagerar aqui um pouquinho. O nosso cérebro pesa em torno de 2 quilos, em termos ali de a massa corporal, mas ele consome 25% da energia do corpo. Veja só. Então é um órgão relativamente pequeno, mas consome 25% da energia do corpo. Então, naturalmente, o nosso cérebro quer economizar energia, ele quer guardar energia. Então, quando você às vezes está ali vendo Netflix, vendo televisão, mas tem que estudar, tem que trabalhar, tem que, por exemplo, se você for advogado, tem que fazer uma contestação ali, algo nesse sentido, e bate aquela preguiça, na verdade é o teu cérebro que está querendo economizar energia. Agora, ponha na cabeça, literalmente ponha na cabeça, o seu cérebro não é você. O seu cérebro é um órgão do seu corpo. Quem comanda o seu cérebro é você. E ele pode gastar energia muito mais do que ele imagina. Lógico, descanse, é muito importante você descansar. Quem quer produzir mais tem que também descansar mais. Mas lembre-se disso. Na verdade, você não é preguiçoso. Quem é preguiçoso, na verdade, no fundo, é o seu cérebro. Professora Melissa, seja bem-vinda, né? Está em Portugal ou está na França? A professora Melissa também faz parte do nosso clube de titãs, é uma titânide. Então vejam só, por que é importante falar a respeito disso? Pelo seguinte, nós vamos trabalhar aqui com uma técnica muito interessante que acredito que vai ser útil para vocês. Então, professora Melissa está na França hoje, então aproveite aí essa estada na França. Então veja o seguinte, quando você tem que fazer alguma tarefa, vamos imaginar que você está estudando ali para o vestibular, estudando para um concurso, estudando para o exame da ordem, ou você tem que fazer ali uma contestação e você não está muito afim, o seu cérebro ali está te dominando, você não quer sair do sofá. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma ideia de auto-engano, só que um auto-engano a nosso favor. Você tem que falar para você mesmo, ou tem que falar para o seu cérebro. Aqui eu vou trabalhar ou vou estudar aquela matéria muito chata só 5 minutos. Então, nós vamos trabalhar com a regra de 5 minutos. Você tem que fazer alguma coisa chata, então você fala para você mesmo, auto-engano. Eu vou trabalhar apenas 5 minutos. Eu vou ler aquele livro, que é uma matéria chata, que eu não gosto, só 5 minutos. Porque o mais difícil é você sair da inércia. Você sair daquele estado em que você está parado para entrar em ação. E veja, se você fala que vai fazer alguma coisa apenas 5 minutos, o teu cérebro, por mais preguiçoso que seja o cérebro, ele não tem como dizer não. Ah, só 5 minutos? Tudo bem. Vou deixar o Marcos estudar só 5 minutos. Só que acontece o seguinte, à medida que você vai lendo aquele texto, à medida que você começa a pesquisar para fazer aquela contestação, à medida que você vai, digamos, se aprofundando, começando ali um deep work, você vai se aprofundando realmente no estudo, no trabalho, você começa a entrar no flow. O que é o estado de flow, o estado de fluxo?
é quando você perde a noção do tempo. Você está daí concentrado naquela tarefa e você não presta mais atenção necessariamente no tempo, porque você conseguiu ficar mais tempo focado, você entrou no flow. Eu até vou fazer depois uma aula aqui para nós, explicando ali a ideia do flow, que para muitos até é um tipo de felicidade, vejam só. Então o que acontece? Você falou que ia estudar só 5 minutos, ou ia trabalhar só 5 minutos. Mas daí você começou a se interessar, começou a pesquisar um pouquinho aqui, você perde a noção do tempo, de repente você ficou ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora, você perdeu a noção do tempo. Ficou 1 hora estudando, lendo, fazendo aquela atividade que num primeiro momento era chata, mas depois você se interessou, você se aprofundou. Então essa é a ideia da regra de 5 minutos. Você acaba com a preguiça. Teste isso em casa, vai ser muito interessante. Coloque em prática isso em casa. Professor Roosevelt, seja bem-vindo, meu amigo. Você falando para você mesmo que vai fazer uma coisa apenas 5 minutos, então você está enganando o seu cérebro e no fundo você consegue desenvolver aquela atividade em mais tempo. Mesmo que você seja uma pessoa extremamente controlada, mesmo que você fique apenas 5 minutos estudando aquele tema, é mais do que você no fundo ia fazer. Porque cá entre nós, no fundo você não ia estudar nada. Então pelo menos você estudou 5 minutos. A gente utiliza inclusive aquele método Kaizen, pequenos passos para um aprimoramento contínuo, para conseguir aquilo que a gente realmente deseja. Eu sempre falava até para os meus alunos, confesso aqui para vocês também o seguinte, eu utilizo às vezes essa regra de 5 minutos para ir lavar a louça. Final de semana, eu ali vou lavar a louça, a pia está cheia, ali prato, garfo, copo, tal. Eu digo para mim mesmo, só 5 minutos. Daí às vezes eu me aprofundo, entro no flow e de repente vai a pia inteira. Consigo ali lavar a pia inteira. Então vejam, essa regra de 5 minutos ajuda tanto para o estudo como também ajuda para o trabalho. E você consegue dar aquela arrancada inicial para fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que tem que ser feito, aquilo que é importante para você. Então, por exemplo, eu gosto muito, isso daí não tenho muita preguiça, mas às vezes acontece. Eu gosto muito de produzir conteúdo, eu gosto muito de produzir conteúdo. Eu leio bastante e tal, estou lendo aqui alguns livros que eu ganhei aqui, Dia dos Pais, Super Sentidos, 9 mitos sobre o trabalho, alguns livros muito interessantes aqui, Viver com Risco. Tenho bastante coisa aqui para estudar e depois eu vou passando aqui para vocês, E vejo, como eu sempre digo, as plataformas têm colaborado muito com os criadores de conteúdo. Eu sempre digo, todos vocês são criadores de conteúdo, então aproveitem isso também. Veja, a própria plataforma aqui do Instagram tem os selos para você colaborar com os criadores de conteúdo, para você apoiar os criadores de conteúdo. Então existe aqui toda o próprio Twitter, o Instagram, o YouTube, nós estamos vendo ali as plataformas incentivando, inclusive aqui, o apoio das pessoas comprando selos para que realmente os criadores de conteúdo tenham aquele hábito saudável de compartilhar conhecimento, compartilhar as coisas com as pessoas. Então a ideia principalmente é, você tem que desenvolver algum tipo de atividade, mesmo que seja uma atividade que você gosta, mas às vezes você não está com aquele ânimo para desenvolver aquela atividade. Então você utiliza a regra de 5 minutos. Estava conversando com a professora Eileen, entrou agora a professora Adriane também, mas estava conversando com a professora Eileen. A professora Eileen, ela foi inclusive a minha primeira professora de piano. Quando eu me apresentei uma primeira vez para um instrumento musical, foi porque a Eileen, que é minha querida prima, me incentivou e me ensinou ali a tocar inicialmente num piano. Então, eu estava conversando com a Eileen e falei assim, olha, realmente, às vezes a gente tem preguiça para certas coisas, mas com esta regra de 5 minutos, você consegue sair da inércia e pode ir bem mais longe do que você está imaginando.